Se você sente que em algum momento da sua vida você precisou endurecer, sabe? Tem que ficar mais forte, mais rígida. Então, essa live é para você. É o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente olha com mais consciência para o nosso feminino ferido e para os padrões que vão se formando ao longo da nossa história. Hoje, no capítulo 2, a gente vai falar sobre como muitas mulheres aprendem desde muito cedo a se desconectarem de si mesmas, sabe? A se anularem. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo. Muito bom dia, quarta-feira. Estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro Poder Feminino. Quem aí já adquiriu o seu próprio livro para poder estudar? Vamos ver se aqui tá legal. Beleza? Sejam muito bem-vindas a essa live. E vamos começar, gente. É o seguinte, viu? Como diria minha mãe, o tempo urge, essa cair é grande, sabe? Então a gente já começa mandando ver, ok? Então vamos lá. Bom, a gente estava falando então na live passada sobre a introdução, né? Sobre quem é um pouquinho da autora e tal, sobre como que ela começou todos esses estudos. Continuando um pouquinho ainda o capítulo um, que ela fala, né, que o patriarcado é a principal causa da ferida materna. E por que que ela fala isso? Porque como essa cultura de patriarcado, que a gente falou um pouquinho na live passada, mas só para a gente contextualizar de novo, essa cultura do patriarcado, ela fala sobre as mulheres terem que ser. Então é isso que eu falo muito para as minhas alunas, a gente não tem que nada. Mas a sociedade impôs isso. Então, que as mulheres têm que ser mães, inclusive, né? Que como mães, elas têm que ser amorosas. A gente não pode falar sobre os nossos sentimentos. Então, a cultura do patriarcado, ela é uma cultura em que diminui o sentimento, sabe? Invalida os sentimentos. Então, quando você é uma pessoa sensível, quando você tem dor, quando você tem medo, quando você tem tristeza, enfim, é muito mimimi, é muito mimizento demais. E a sociedade não gosta disso. Quando a gente começou a entrar nessa sociedade de fábricas e tal, do capitalismo total, ah, exigiu-se que nós fôssemos lineares como os homens. Por quê? Porque nós mulheres somos cíclicas. E aí não servia muito isso para a questão de trabalho. Então, começou a colocar isso como, nossa, que isso aí é bobeira, isso aí não é nada, isso aí é mimimi, isso aí é coisa de mulherzinha. Então, coisas do feminino são bobeiras, sentimentos são inadequados. Então, é uma sociedade em que coloca que nós precisamos ser fortes o tempo todo, lineares de preferência, e não termos sentimentos, não ter nada. Como mães, as mulheres, primeiro, elas têm que ser mães, e elas têm que criar esses filhos de forma amorosa. Então, mãe não sente raiva, mãe não fica brava, mãe não cansa. Mãe não cansa. Por quê? Porque mãe não cansa. Porque você só fica em casa, então você tem que dar conta dos seus filhos, você tem que dar conta de casa, você tem que dar conta do marido, e você tem que estar bem para você, você tem que estar bonita, você tem que estar elegante, você tem que estar sempre sorrindo e feliz com um bolo quentinho na mão. Se o filho é mal educado, a culpa é sua. Se você está achando a maternidade muito difícil, a culpa é sua. Então, tudo isso vai criando uma ferida materna. E muitas vezes as mulheres ah, projetaram isso nos filhos. Como não, né? Aquele filho muitas vezes a representação de que ela precisou se anular, o que ela pensa, o que ela sente não importa mais, porque agora ela é mãe. Então, as necessidades dela foram totalmente excluídas, porque agora ela é mãe, agora é a criança. E 100% a criança. Então, você não pode sentir nada em relação a isso, entende? Você tem que ser forte, você tem que dar conta, você tem que. Detesta se você tem que. Então, essa exigência absurda que a sociedade criou em relação às mulheres, em relação às mães, criou-se uma grande ferida materna. E isso foi refletindo, então, nessas mulheres com os seus filhos.
As crianças, as filhas, aqui a gente está falando de filha, tá? Mas pode ser de filho também, tá bom? Mas as crianças, o que que acontece? Elas veem a dor da mãe e querem, então, resolver o problema da mãe. Então, ela fica uma criança amorosa, uma criança quietinha, a criança boazinha, a criança que, olha, mãe, você pode me amar porque eu não vou te dar mais trabalho. Eu não vou fazer nada aqui. Eu vou ser muito boazinha para você. E acaba querendo ser esse suporte emocional para a mãe e muitas vezes quer resolver os problemas da mãe. Então, aqui eu quero abrir um parênteses aqui para a gente aprofundar um pouquinho e unir os conhecimentos dela no livro com os conhecimentos sistêmicos, tá? Acompanhe comigo aqui. Quando nós somos crianças lá, e as crianças, elas sentem o ambiente. Então, mesmo aqui no caso do livro, ela fala que a mãe falava abertamente sobre os seus problemas, tá? Ela realmente colocou a filha como um suporte emocional ali. Mas muitas mães não falam para os filhos. Pode ser que de repente você tenha uma mãe que ela não era assim com você, ela não expunha tanto os problemas dela para você, ok? Tudo certo. Mas a criança, ela sente o ambiente. Ela entende não, ela sente que tem alguma coisa acontecendo ali. Tem um clima estranho no ar. Então, a criança, o amor dela pelos pais é tão grande, a ponto dela olhar e falar assim: mãe, eu vou resolver por você, deixa comigo. Pai, você forte aqui, você boazinha, você incrível, vou ser esse suporte emocional para você. Pode deixar que eu nem existo, mãe. Sabe assim, as minhas necessidades nem tenho, eu nem preciso de nada. Então, sabe quando a mãe fala assim: ah, é que ela não deu trabalho nenhum, não queria nada, não chorava, nada, um amor de criança? Porque essa criança, desde sempre, entendeu que as necessidades dela não seriam atendidas. Então, não fale sobre o que você precisa. Deixa só a sua mãe, porque ela tem uma demanda muito grande. Essas mães acabam sendo ausentes, emocionalmente falando. Então, são mães que estão indisponíveis para esses filhos. Indisponíveis emocionalmente falando. Então, muitas vezes a mãe que está com problema no relacionamento com o seu pai, e você nem sabe, mas a criança sente. E aí ela não está disponível emocionalmente para esses filhos, porque ela olha para os filhos e está preocupada com o marido, onde o marido está, se vai ter dinheiro para pagar as contas, se não vai, as crianças estão ali, e tá bom, tem roupa, tem comida, vocês vai para a escola, mas emocionalmente essa mãe não está presente. E aí, às vezes, essa criança vai falar sobre uma necessidade dela, às vezes a mãe nem escuta, às vezes a mãe nem vê, às vezes a mãe está tão perdida lá nas questões dela que ela nem enxerga essa criança. E na visão sistêmica, a gente chama isso de movimento interrompido em direção à mãe. Então, é um momento onde eu preciso da minha mãe, ou eu falo para minha mãe algo que eu quero a atenção dela, eu quero esse carinho, eu quero esse colo, mas a minha mãe está indisponível para mim, emocionalmente falando. Depois essas mães, elas olham e falam assim, mas eu fiz tudo por essa criança, minha Nossa Senhora Aparecida. Tava a casa limpa, tava o uniforme limpo, a criança alimentada, bem cuidada. Onde foi que eu fui ausente com essa criança, minha Nossa Senhora Aparecida? Emocionalmente falando. Porque, inclusive, essas mães não podem, né? Não podiam, né? Até hoje ainda não pode, tá? Mas a gente tá quebrando isso. Não podiam ter raiva, ficar triste, não querer olhar para a cara da criança. Não quero olhar para a cara dessa criança hoje, pelo amor de Deus, alguém leva essa criança daqui. Eu sou um ser humano. Bom dia para todos que estão presentes. Um beijo para vocês todos. Estou vendo vocês aí. Certo? Então, ela vai falando sobre isso, né? E ela fala assim que essa cultura patriarcal, ela submete as mães a padrões absurdos, como, por exemplo, demandar dela que elas abdiquem suas ambições pessoais para cuidar da família. Então, e eu lembro quando minha irmã ficou grávida, que era uma coisa assim, ela ficou grávida, pronto, acabou a vida dela. Foi exatamente isso que a gente pensou. Acabou a vida dela. Agora ela não vai poder estudar, não vai poder trabalhar, não vai poder mais nada. Por quê? Porque ela ficou grávida. Olha que louco que é esse tipo de pensamento. E minha irmã teve 2 filhos, tá tudo certo. Continua a vida, inclusive, ela é super baladeira até hoje, tá?
que se esgotem para manter a família e criar os filhos. Então, as mães não podem cansar, as mães não podem descansar. Por que que às vezes a gente fala assim, ah, Eline, não consigo descansar, não consigo parar? Aí a gente pergunta assim, sua mãe descansava, sua mãe parava? Aí você fala, não. Eu falei, então por isso que você não descansa, por isso que você não para. Por lealdade a essa mãe, a gente mantém o mesmo tipo de padrão de comportamento, certo? Que a gente seja, as mães sejam as principais responsáveis pelos cuidados da casa, então isso é obrigação da mulher. Que atendam constantemente aos outros e às necessidades deles, sem atender às próprias. Então, essa cultura patriarcal, ela fala muito sobre isso, que a cultura coloca que a mulher ela precisa sempre estar a serviço do outro. Então, primeiro o outro, depois eu. Então, vamos conectar aqui as coisas, tá? Prestem atenção. Para quem minha aluna vai entender isso? Neurociência. Então, eu cresci lá dos quando eu nasci, enfim, naquele ambiente e vou observando as coisas e meu cérebro vai fazendo as conexões neurais, entendendo que é daquela forma que funciona. Então, eu nasço lá dentro da minha casa, a sociedade impõe isso, em que as mulheres colocam os outros primeiro. As mulheres as mulheres servem para servir. Então, os outros sempre em primeiro lugar. Não podemos, as mulheres não podem sentir raiva, não podem estar cansadas e tem que dar conta de filho, de casa, de marido, tá bonita, com bolo pronto, 100%, tá? Então eu nasci lá naquela casa e estou vendo, ouvindo e observando tudo isso, sentindo que é assim que mulher funciona. Aí eu cresci, sou adulta. Aí eu não consigo parar. Aí eu não consigo descansar. Aí eu não consigo cuidar de mim. Não consigo me colocar como prioridade. Se a gente for olhar pela ferida materna, a gente está entendendo que a minha mãe não me deu esse carinho, essa atenção, logo eu entendo que eu não mereço isso e que eu não tenho isso para mim, tá? Se eu for olhar pela neurociência, então eu cresci num ambiente que é assim que as mulheres se comportam, então eu cresço, viro adulta e é assim que eu me comporto. Mulheres agem dessa forma, tá? Se eu for olhar numa visão sistêmica, aí eu vou entender que quando eu era criança, eu via essas questões da minha mãe, via, no caso aqui, tá? Sentia essas questões da minha mãe, e por amor a ela, eu falei assim: mãe, eu por você. Aí a gente cresce e tá aqui no mundo real, e é tudo muito pesado. Eu me sinto muito sobrecarregada. É tudo muito difícil. Por quê? Porque esse lugar de cuidar da minha mãe é muito pesado para mim. Eu estou fora do meu lugar. E isso acarreta aquele monte de coisa que a gente já sabe que acarreta, certo? Então, como resultado dessas crenças, né, que a gente colocou aqui, outra coisa, tá? Essa cultura exige que as mães administrem tudo com facilidade 100% do tempo, tenham filhos bem comportados, mantenham um alto padrão de beleza, desejo sexual, carreira bem-sucedida e um casamento sólido. Gente, tão tranquilo, né? Tranquilo. Tá fácil. Tá bem fácil. Se você acha que tem alguma amiga sua que seria bom ouvir essa live, a gente vai ainda mais meia hora aqui, tá? Coloca o aviãozinho, clica aí no aviãozinho e manda para algumas amigas suas, para ver se elas entram aqui com a gente, para elas poderem acompanhar esse conteúdo. Certo? E aí sim, aí essas mães passam para suas filhas dessa forma. Tá? Muitas mães começam a brigar com as filhas jovens. Por que que elas brigam com as filhas jovens? Porque ela olha na filha, a filha jovem ainda está jovem. Ela ainda acha que pode conquistar o mundo, ela ainda sente que ela quer conquistar o mundo, ela quer fazer, ela quer acontecer. E aí, quando a gente olha pela visão sistêmica, às vezes essa filha está tentando entrar no lugar da mãe, às vezes acontecem umas bagunças assim, tá? E aí por isso que começa uma briga muito grande entre a mãe e a filha, tá? Se a gente for olhar biologicamente falando, uma questão animal, chega uma hora que essa filha
começa a ter já vira adulta, já é capaz de ter o próprio filho, esta mulher mãe quer expulsar essa filha de casa, sai daqui. Porque biologicamente falando, ela vira até uma concorrente, uma outra mulher concorrente ali dentro da casa. Entendeu? Então essa mãe quer expulsar ela, isso biologicamente falando, tá? Instinto animal, ok? Quando a gente olha por uma questão emocional, então esta mãe olha para esta filha jovem e às vezes pode, como é que fala? Projetar nela tudo aquilo que ela não pôde ser. Então ela olha essa filha jovem, cheia de sede, cheia de querendo fazer e acontecer e tal, e aí até de forma até inconsciente, essa mãe começa a diminuir essa filha. Começa a diminuir. Ah, você tá achando que você pode, você não pode muita coisa, e não sei o quê, e toma cuidado, que a vida não é assim, blá, 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 blá. E começa a brigar com essa filha, por quê? Porque ela tem raiva dessa filha. Porque ela olha para ela e lembra do que ela foi um dia, de tudo aquilo que ela queria ser, e que a maternidade muitas vezes impediu ela de ser. E a partir do momento que ela foi mãe desta filha, que tá aí cheia de querer, ela teve que parar de querer. Tá entendendo? Olha como as feridas são profundas e são. E tudo isso aqui, gente, a gente tá falando de inconsciente, tá? É totalmente inconsciente. Começam as brigas dentro de casa e aí a gente não sabe nem por quê. E a grande maioria das mulheres fala, ai, quando eu era adolescente, brigava muito com a minha mãe. Muito com a minha mãe. E aí entra muitas vezes num relacionamento de manipulação dessas mães, tá? Essas mães que abdicam muito da própria vida para ser mães, elas muitas vezes, mesmo elogiando a filha, ela volta para ela. Então, ela tem uma necessidade de ser aprovada e de ser reconhecida, porque ser mãe não é uma coisa muito reconhecida, é uma coisa meio obrigação. Então, você ser uma mãe boa, que dá conta dos seus filhos, blá, 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 isso é uma obrigação. Aí eu abro mão da minha vida para ser mãe, e não é mais que obrigação, não tem um reconhecimento, não tem um prêmio, não tem nada que me compense, vamos dizer assim, abrir mão da minha vida, entendeu? Então, muitas vezes essa mãe, de forma inconsciente, o que que ela faz? A hora que ela vai elogiar a filha, ela acaba depois voltando para ela mesma. Então, é mais ou menos assim. Ai, não sei o quê. Nossa, que linda, né? Parabéns, você passou, como você é inteligente, mas também, né? A educação que eu te dei, entendeu? Eu elogio ela, mas eu volto para mim. Para eu entender que valeu a pena, para entender que eu fiz um bom serviço, para entender que eu fiz um bom trabalho. Porque não tem reconhecimento nenhum aqui, certo? E aí, nós, como filhas, né, que vivemos às vezes, muitas vezes, que vivemos muitas vezes um relacionamento assim com a nossa mãe, né, que a gente às vezes essa, essas esses sentimentos todos dessas mães que são passados para nós, e aí a gente sente, né? As filhas sentem como, criam crenças como, tem algo errado comigo, eu sou responsável pelo sofrimento da minha mãe, eu posso fazer a minha mãe feliz se eu for uma boa menina. Aí cresce a síndrome da boazinha. E a gente fala, boazinhas não conseguem nada na vida. Porque está sempre colocando o outro como prioridade. Como é que vai fazer dinheiro? Como é que vai ser feliz? Como é que vai realizar sonhos? Se você coloca sempre o outro como prioridade, tá? É, vamos lá. É tanta coisa, gente. É tão profundo tudo isso, sabe? Tanta informação, são tantas nuances. Porque aqui a gente está falando, e a sensação que dá é que a gente está culpando essas mães, né? Olha o que elas fizeram. Mas tudo isso é uma sequência de consequências, certo? De tudo isso que acontece. Quando a gente olha de novo para a visão sistêmica, que a gente fala assim, né, que as mães passam essas dores para as filhas, né, elas projetam isso nas filhas, elas acabam transmitindo mesmo, assim, passa de geração em geração essas dores dessas mulheres para as filhas. Quando a gente olha pela visão sistêmica, a gente entende o seguinte: por que que isso passa para a filha? Porque essas mulheres não olharam para as dores delas.
Então, vem uma próxima geração que tem as mesmas dores, ou dores parecidas, enfim, repetição de padrões, para que essas dores possam ser vistas. Então, quanto mais mulheres curarem as próprias feridas maternas, as próprias feridas emocionais em relação, aqui a gente está falando de ferida materna, menos a gente precisa passar isso para frente. Então, se eu sou uma mulher que eu tive várias feridas com a minha mãe, tive várias tretas com a minha mãe, um monte de coisa com a minha mãe, tá? E hoje eu sou uma mulher que tem dificuldade em me posicionar, tem dificuldade em prosperar, tem dificuldade em colocar minha voz no mundo, eu tenho baixa autoestima, eu tenho sérios problemas femininos, eu não me valorizo, eu não tenho libido, eu não tenho, eu fico procrastinando as coisas que são para mim. Eu sempre coloco o outro em primeiro lugar, sempre coloco o outro como prioridade e eu sempre sou depois. Quando eu sou esse tipo de mulher, eu tenho uma ferida muito grande com a minha mãe aqui. Tenho uma questão muito grande com o feminino, tá? Quando eu olho para isso, quando eu trabalho essas minhas questões, quando eu entendo tudo isso, se eu tiver uma filha ou se eu tiver um filho, eu não tenho mais a necessidade de passar isso para frente, porque essa dor foi vista, entendeu? Enquanto eu não olho para isso, enquanto eu continuo carregando essas dores, o que que acontece? Eu vou passando ela para frente. Para ver se a próxima geração olha para a dor dessas mulheres todas que vieram antes de mim e que tiveram que passar por tanta coisa para que eu estivesse aqui hoje. Certo? Então, a cultura, ela coloca, essa cultura patriarcal, né? Ela coloca uns tabus e estereótipos, tipo assim: mães são sempre carinhosas e amorosas. Mães não devem nunca sentir raiva ou ressentimento das filhas. Mães e filhas devem ser melhores amigas. E aí, a gente que cresce com esse tipo de pensamento, também temos uma dificuldade muito grande de olhar para as dores com as nossas mães. Por quê? Quando ela conta até que quando ela começou a fazer terapia, ela deu maior volta, ixi, olhava para tudo quanto é lado, menos para a questão da mãe, com a mãe. Por quê? Porque ela fala até que quando ela começou a fazer terapia, ela falava muito para a terapeuta o quanto a família dela era maravilhosa e o quanto ela admirava a mãe dela. E sim, ela admirava a mãe dela, e sim, a família dela era maravilhosa, mas ela não olhava para essas questões emocionais ligadas com a mãe. Por quê? Porque é feio ter raiva da mãe. Se você tem raiva da sua mãe, você é ingrata. Onde já se viu você sentir isso pela sua mãe? Pela sua mãe que te deu tudo, que abdicou da vida dela por você. Que coisa feia você sentir isso da sua mãe, entendeu? É assim que eles fazem com a gente. Então, quando a gente entra numa terapia, eu tenho aluna minha aí na live. Tchau. Aí a gente começa a aprofundar a questão. Começa a aprofundar a questão. E aí, ó, dá a volta. Dá a volta lá, não sei aonde, vai lá para não sei quem. Mas não olha o quanto foi dolorido essa questão com a mãe. O quanto fez falta o olhar da mãe, o colo da mãe, o acolhimento da mãe. O quanto muitas vezes a gente teve raiva da mãe, teve ódio da mãe, queria sumir daquele lugar, queria brigar com ela. A gente não pode, tá? Isso não é permitido perante a sociedade. Agora você já sabe que você pode. Não é sobre entrar em guerra com a sua mãe, tá? É sobre admitir os próprios sentimentos, porque aqui também ela fala sobre isso, não vou saber exatamente onde, tá? Mas ela fala sobre isso, que a gente só pode curar algo quando a gente se permite sentir aquilo. Porque enquanto a gente não admite que a gente sente aquilo, como que a gente vai tratar? Então, ficam feridas sob a superfície, tudo ali escondidinho, tá? Tudo aqui por baixo do tapete. E a gente fica aqui buscando aqui fora as questões do porquê que eu não prospero, por que eu não consigo colocar meu plano em prática, por que eu não consigo alavancar, por que eu não sou reconhecida no meu trabalho, por que eu coloco sempre o outro em primeiro lugar? E aí a gente fica buscando aqui fora as respostas para isso, enquanto tá aqui dentro.
Só que a gente não tem permissão para sentir tudo isso, então a gente não olha para isso e fica tudo aqui sobre a superfície. Mas eu só consigo tratar isso e liberar tudo isso aqui quando eu abro o meu baúzinho e vou olhar para essas dores. Entende? Então não é se colocar em guerra contra sua mãe, mas é sobre olhar para você e entender que, poxa, eu senti isso. Pô, foi difícil para mim. Poxa, doeu pra caramba. Poxa, eu senti falta mesmo. E eu tô olhando para minha mãe e eu tô vendo que ela tem toda a conta de tudo isso. Mas o primeiro passo, antes de eu racionalizar, porque o que que acontece muitas vezes que a gente faz é assim, ó. A gente entende que a gente olha, a gente sentiu raiva. Ah, eu tinha muita raiva porque minha mãe não me dava colo. Não, mas calma, porque minha mãe era muito ocupada e ela tinha 5 filhos. Então, eu já entendi. Ou seja, eu mal olhei para o meu sentimento, eu já estou racionalizando ele. Eu já estou racionalizando isso. Eu já estou entendendo. Não, pera, não, é que minha mãe foi muito ocupada. Tudo bem, a gente sabe as questões da sua mãe. Mas para você conseguir curar isso dentro de você, primeiro você tem que admitir que você sentiu. E aí também a gente unir isso com a visão sistêmica, esse livro é super sistêmico, que primeiro passo para a gente curar algo, para a gente conseguir realmente resolver algo, entre aspas, é aceitando aquilo. Então, enquanto eu não aceito que eu tive muita falta da minha mãe e que eu senti muito dela não estar presente, que eu senti muito o fato de não ter colo, independente de olhar para ela e ver que ela era uma mulher que trabalhava, que dava conta, que ia atrás e tal, e que não me faltou nada, muitas vezes pode ser que você não tenha faltado nada na tua vida, tá? Financeiramente falando, você tinha uma boa estrutura e tal. Mas essa mãe, esse colo, esse olhar, esse carinho, essa presença, às vezes fez falta para você. E é isso que você está até hoje buscando, trabalhando, que nem uma louca, sem tempo para nada. Que até hoje você está tentando buscar esse colo dessa mãe. Certo? Comentários, dúvidas? Aí, sabe por que que a gente tem tanta dificuldade em abandonar tudo isso, em olhar tudo isso? Porque como essas crenças, esses sentimentos todos estão atrelados à nossa mãe, a sensação que tem que é que quando a gente abandonar todas essas crenças, todos esses sentimentos, conseguir realmente resolver tudo isso, a gente consequentemente vai abandonar a nossa mãe. E o nosso amor por ela é tão grande que a gente não pode. Então, muitas vezes a gente se mantém nesse lugar, não olha para isso, não trabalha isso, não revira esses sentimentos para não abandonar a nossa mãe. Se a gente for voltar de novo, para quem é minha aluna do Reaprendendo a Ser Leve, do 0 ao 7, a gente nem sabe, até os 2 anos e meio, 3, a gente nem sabe que a gente é gente. A gente pensa que a gente é a nossa mãe. Então, a ligação com a mãe é muito grande, é muito forte. Neurologicamente falando, pela visão sistêmica, enfim, tudo isso, emocionalmente falando e tal. Certo? No capítulo. Voltei. No capítulo 2, então, ela fala como a ferida materna se manifesta. Então, aqui ela começa a falar como que a gente vive isso no dia a dia. A gente já falou aqui um pouquinho, tá? É, sobre tudo isso, né? Sobre como que isso se manifesta aqui na nossa vida, tá? Mas ela fala assim, ó, na superfície, ou seja, aqui fora, eu era invisível e prestativa. Até na live passada eu comentei, né, que teve uma vez que ela estava entre a mãe e as tias falaram assim, ah, ela é tão boazinha que nem parecia que ela estava aqui. Então ela entendeu que ser invisível era algo bom, era algo que ajudava a mãe. Eu vou ser invisível aqui, eu não tenho necessidade, eu não tenho voz, eu não tenho nada, porque a minha mãe trabalha demais, minha mãe tem muitos problemas, minha mãe tem várias questões dela, então a forma de eu ser amada e vista pela minha mãe é ser invisível e ser a boazinha, ok? Mas no fundo ela era medrosa, hipervigilante e sempre atenta ao primeiro sinal de problema. Normalmente esse tipo de pessoa tem uma facilidade muito grande em arranjar solução, tá? Maravilhoso. Porque ela é tão acostumada a ver os problemas dentro de casa, que ela não pode ver um problema que ela já quer arranjar uma solução.
Desde pequena, ela está tentando resolver os problemas dentro de casa para que a paz surja com a família, ok? Ela fala o seguinte, que quando ela entrou em terapia, né, ela queria descobrir sobre o caminho profissional dela, ela queria falar sobre as questões que ela tinha com a comida, com a imagem corporal que ela tinha, então ela ficava dando volta, que é isso que a gente estava falando aqui, né, da gente ficar aqui na superfície, buscando coisas aqui, e a gente muitas vezes não quer aprofundar nas nossas questões, certo? Esses traumas que ela teve, ela chama de trauma de desenvolvimento. Por que trauma de desenvolvimento? Porque é um trauma que acontece enquanto nós estamos nos desenvolvendo. Então, enquanto eu vou me desenvolvendo como gente, eu sou criada dentro do ambiente que me trouxe vários traumas. Esses traumas quebram o nosso senso de identidade. Então, se eu estou num ambiente em que eu não posso ser eu mesma, para não dar trabalho, para não criar mais confusão, eu não sei quem eu sou. Eu vou me desconectando de mim. Aí a mulherada hoje em dia me procura e fala assim: Aline, eu tô perdida. Deixando nas mulheres sintomas como medo vago. Então, o que é o medo vago? Eu tenho medo. Aí você pergunta assim para a pessoa: medo do quê? Ela fala: não sei, eu tenho medo. Tá? Terror em alguns momentos, pavor, culpa, insegurança, vergonha, esforço perfeccionista e falta de autoestima. Muitas mulheres que aparecem aqui nesse Instagram só de biquíni, sempre não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que elas estão buscando? Aprovação externa. Ela quer que o outro fale o quanto que ela tá bonita, o quanto que o outro fala que ela tá gostosa, o outro fala que ela tá jovem, o outro fale que ela tá, sei lá, de qualquer jeito. O que que ela tá buscando? Aprovação externa. Essa aprovação externa é a aprovação de quem? Da mãe ou do pai, tá? Mas aqui a gente tá falando de mãe. Elas podem diminuir-se perto de outras pessoas por medo de rejeição. Caso você se apareça muito poderosa, às vezes você pode olhar e falar assim, ai meu Deus do céu, tô muito poderosa. As pessoas vão me rejeitar. Quem são essas pessoas que vão me rejeitar? A minha mãe. Por quê? Porque ela não pôde ser nada, ela abdicou de tudo. Quando eu apareço muito poderosa, muito segura de mim, muito prosperando, feliz e tal, minha mãe pode olhar e pode ter raiva de mim. Então, o que que eu faço? Abafa. Abafa o caso, fica quieta, fica contida, porque assim sua mãe vai gostar de você. Certo? A dor de uma mãe pode aparecer de várias formas. Casamento infeliz, vícios, doenças mentais, dramas que podem se desenrolar nas relações dela, doenças, problemas de saúde, deficiência, solidão, medo de envelhecer, problemas financeiros. E aí o que a gente precisa olhar é o seguinte: toda mãe que que teve esse problema com a gente, ou teve esse problema com as filhas, é porque ela tem uma ferida materna já com a mãe dela, ok? Então, como que a gente exige de uma mulher ser uma mãe presente, emocionalmente presente, uma mãe calorosa, amorosa, se muitas vezes ela não teve isso? E a gente está falando de uma questão histórica, a gente está falando de sociedade hoje, 2026, tá? A gente está falando de anos e anos nesse tipo de cultura, nesse tipo de sociedade, certo? E esse enredo disfuncional entre mães e filhas pode aparecer de várias maneiras. Então, aqui vão alguns exemplos que ela dá no livro, tá? A mãe usa a filha como uma consoladora e um depósito de lixo para suas emoções não processadas. Então, às vezes, a mãe está com raiva do pai, ela vai lá e desconta na filha. Ela tem as questões emocionais dela, vai lá e desconta na filha. Ela tem problema no relacionamento, ela conta para a filha. Então, ela usa essa filha como consoladora e aí fala: ai, a minha filha é minha melhor amiga. Você está tirando a sua filha do lugar dela. Sua filha é sua filha. E quando sua mãe fez isso com você, se você fala, às vezes a gente fala assim: a minha mãe se comporta como se fosse minha filha, então você está se comportando como se fosse mãe dela.
Ninguém troca o papel se um não entrar no lugar, tá? Precisa dos dois sair do lugar, senão não funciona. A filha precisa da aprovação da mãe em todos os aspectos da sua vida, antes de ser capaz de sentir-se bem consigo mesmo e com suas escolhas. E aqui a gente está falando que a filha precisa da aprovação da mãe, e no nosso dia a dia, aqui na vida adulta, a gente fica buscando essa aprovação dos outros. Então, eu fico com medo do que o outro vai falar. E se eu abrir uma live, o que que os outros vão pensar? E se eu for vender um produto e ninguém quiser comprar? Então, eu fico buscando a aprovação dos outros. Esses outros é a nossa mãe. Quando a gente está resolvido isso com a nossa mãe, e aí às vezes a nossa mãe interna, a gente para de depender da aprovação externa, tá? A mãe encontra conforto em ter a filha como um bichinho de estimação, que sempre concorda com ela e está de acordo com as suas opiniões e crenças, rejeitando a filha se ela expressa independência. Então, essa mãe, ela tem uma insegurança tão grande com ela mesma que ela precisa que essa filha fique boazinha e concordando com tudo que ela fala. Aí essa filha, para não ser rejeitada com a mãe, continua assim, mamãe, é verdade, não, você tem razão, você é linda, você é maravilhosa. E aí você perde seu senso crítico, tá? Muitas vezes a mãe pode usar a filha como um instrumento narcisístico para atrair a atenção e enaltecer a si mesma. Então, aquilo que a gente falou, né? Então, ela vai elogiar a filha, mas o elogio com a filha sempre volta para ela mesma, tá? A filha se sente sobrecarregada com as necessidades da mãe, gasta uma quantidade enorme de energia preocupando-se com os problemas da mãe e como resolvê-los. Vai aprendendo a ser leve, a gente fala isso. Como que minha vida se torna mais leve? Quando eu paro de carregar o peso que não é meu. Como que eu faço para parar de carregar o peso que não é meu? Quando eu começo a entender que eu senti, eu trato tudo isso que eu senti, começo a separar o que que é meu, o que que é do outro, e eu olho para o outro e falo assim: isso é seu, isso é meu. Porque nós, como adultas, como mulheres adultas, do que é nosso a gente dá conta. Se hoje você está extremamente cansada, estressada, esgotada, acabada, você está carregando mais do que você pode carregar, ou seja, você está carregando pesos que não são seus, porque das suas coisas você dá conta. E isso faz a nossa vida ser extremamente pesada. Bom dia, Ivânia. Um beijo para você. A mãe critica a filha por causa de seu medo de que não seja uma boa mãe e vê as expressões normais de emoções negativas da filha como uma ameaça ao seu controle. Então, essa mãe ela é tão insegura com a maternidade dela que a hora que a filha começa a ficar um pouco independente, falar o que ela sente e tal, a mãe acha isso uma ameaça, porque pode ser que essa filha denuncie o quão ela foi falha como mãe. Então, ela mantém essa filha, e a gente entra também na questão de manipulação, tá? Mantém essa filha ali e reprova esse tipo de comportamento. Então, se a filha de repente começa a ficar mais independente, falar o que sente, falar o que pensa, essa mãe reprova isso, e a sociedade também meio que reprova isso, para manter ela sob controle e manter ela ali confirmando que essa mãe foi ótima, maravilhosa e 100% a melhor mãe do mundo. Certo? Vocês estão se identificando aí com essas feridas todas, com essas questões todas? Contem para mim. 8h40, a gente vai parar nosso estudo aqui. Gente do céu, como 40 minutos passa rápido. Tanta coisa para falar. Mas eu combinei com vocês, né? Que seria das 8 às 8h40, até para vocês poderem acompanhar enquanto vou fazendo outras coisas, de repente ir para o trabalho, fazer uma caminhada, tomar um café da manhã, para a gente ter essas manhãs juntas aqui. Mas na sexta-feira a gente volta, então, para a gente continuar o nosso estudo e continuar aprofundando mais um pouquinho em como que essas feridas, né, se manifestam aqui. Gente do céu, esse capítulo é enorme, tem muita coisa aqui para a gente trabalhar juntas ainda. E vamos que vamos, ok? Depois comenta aqui se ficou alguma dúvida, enfim, fala comigo. A gente vai trocando figurinha, entendendo como é que tá para vocês aí, como é que tá chegando essas informações todas, tá? Primeiro passo para a gente conseguir curar alguma coisa é a consciência. Por isso que a gente está falando tanto sobre isso. Como que isso funciona, como que isso se manifesta, como que isso é criado, né? Como essa ferida materna é criada. Porque primeiro a gente precisa ter consciência, para depois a gente conseguir, então, curar tudo isso. Ok? Muito rápido, né, Marina? Tá bom, a Ivânia vai assistir com calma, vai ficar tudo salvo. Eu já subo e já entrego para vocês.
Um beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e nos vemos na sexta. Até mais.